Bom, hoje a gente vai falar sobre. A Letícia, entrei. A gente vai falar sobre higienização, mais uma vez, né? Na semana passada a gente falou um pouco no contexto escolar, como que essa política da higiene foi implementada e como é que ela acontecia, quais eram os objetivos e tudo mais. Hoje a gente vai falar mais sobre isso, só que a gente vai falar num contexto mais coletivo. Eu coloquei lá no AVA para vocês. Vou compartilhar minha tela para mostrar. Acho que está aparecendo aí, né? O AVA de vocês. Esse aqui é o link da nossa chamada. Eu coloquei, acho que na semana passada. É o mesmo link sempre. Então, para vocês já entrarem direto, não precisar ficar esperando eu mandar. E aí, da aula de hoje, é esse aqui, tá? Com a data de hoje, né? Eu coloquei duas músicas para auxiliar na reflexão sobre o tema da aula. A primeira é da Cássia Eller, que chama Quando a Maré Encher. Eu acho que não é ela a compositora, mas a intérprete é ela. E ela, nessa música, ela fala um pouco sobre moradias irregulares. E eu acho que dá para a gente fazer uma ligação interessante com o tema da aula. E a outra é do Criolo e chama Casa de Papelão. Ele fala um pouco da realidade de pessoas que estão em situação de rua. As duas músicas, eu gosto bastante das duas músicas e acho que elas vão fazer uma ligação interessante com o tema da nossa aula. Então, é isso. Então, o texto já está lá disponível, mas ele já estava também no plano de ensino. Então, acho que quem imprimiu ou quem salvou o material já tem ele, tá? O nome do texto é Os Higienistas Estão Voltando. Biopolítica, classes subalternizadas e ocupação do espaço urbano no Brasil. Os autores, o Anielson e o Vermouth, eles trazem o relato de 4 episódios, 4 situações que aconteceram no Brasil em momentos diferentes e de alguma forma eles tentam relacionar essas situações. Eu vou contar um pouquinho como é que foram essas situações para a gente poder fazer a discussão. Se em algum momento vocês quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, enfim, de qualquer forma, vocês fiquem à vontade para me interromper. A primeira situação aconteceu no início da República, então em 1893, que foi a destruição do cortiço Cabeça de Porco. Esse cortiço, ele abrigava mais ou menos umas 4.000 pessoas, e os moradores tinham sido intimados a deixar o local uns 3 dias antes da ação, só que eles não tinham para onde ir. Então, eles permaneceram em casa, mesmo tendo essa determinação, e o prefeito do Rio de Janeiro, naquele momento, destruiu o cortiço mesmo assim. Ele mandou a polícia, mandou alguns funcionários da prefeitura, mandou alguns funcionários de uma empresa imobiliária para destruir essas casinhas que tinham nesse cortiço. E muitas pessoas estavam dentro da casa quando a casa começou a desmoronar na cabeça delas. Eles saíram de lá sem ter para onde ir, sem conseguir carregar nada que era deles. Então, ficaram realmente desabrigados, em situação de rua, por conta dessa ação que aconteceu, de desapropriar e de retirar essas pessoas de lá à força mesmo. Então, isso lá no início da República. Agora, vamos para 2012. 22 de janeiro de 2012. Tinha uma ocupação, tinha um espaço, um terreno, que tinha mais ou menos 1 milhão de metros quadrados, 1.300.000 metros quadrados, e esse terreno
a polícia precisou executar uma decisão judicial de reintegração de posse. Tinha um grupo empresarial, né, que era dono desse terreno, e aí houve uma ação judicial pedindo a reintegração da posse desse terreno. Só que nesse terreno moravam mais ou menos 9 mil pessoas, 9 mil moradores sem teto. Eles ocupavam esse terreno de modo irregular, que ficava em São José dos Campos, como eu falei, era conhecido como Comunidade do Pinheirinho. Essa ocupação foi iniciada de manhã, e antes deles começarem a ocupação, eles fecharam todas as vias de acesso à ocupação, para que os moradores não pudessem sair de lá. E também teve o uso de violência policial, os moradores não puderam pegar os seus pertences, e o governo não apresentou nenhum programa de moradia para essas pessoas, nenhum programa habitacional para as famílias que ficaram desabrigadas. Eles moravam nesse lugar já fazia mais de 8 anos, e aí eles não tinham para onde ir. Imagina 9 mil pessoas nas ruas e nas praças, tendo consigo só aquilo que eles conseguiram carregar, a roupa do corpo e alguns pertences, assim, mais que eles conseguiram carregar. Então, esse foi o segundo episódio. Eu não lembro desse segundo episódio, não sei se vocês lembram, mas os outros dois que eu vou falar, na verdade eu lembro só o de São Paulo. Acho que São Paulo, por ser uma cidade bastante populosa, ela tem bastante visibilidade na mídia, né? Talvez por isso que o que acontece lá a gente vê mais. Então, 11 de junho de 2017, teve também uma ação para retirar a população que estava em situação de rua próximo à Estação da Luz, em São Paulo. Era um lugar que é conhecido como Cracolândia, vocês já devem ter ouvido falar, e a Prefeitura de São Paulo, nesse momento, quem era o prefeito era o João Dória, que hoje é governador de São Paulo. Ele solicitou uma ação policial, né, para deslocar essas pessoas da rua, nessa região de São Paulo, e de prédios abandonados que eles ocupavam também. E aí não aconteceu nenhuma ação de realocação dessas pessoas. Elas só foram retiradas de lá e acabaram se espalhando para outras praças, outras regiões da cidade. Isso em 2017. Hoje já tem muitas pessoas no mesmo lugar onde aconteceu essa desocupação. Não foi resolvido o problema que ele tinha. As pessoas continuam lá. O outro episódio, uma coisa que chama atenção, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso, ele aconteceu só 3 dias depois do episódio da Cracolândia. Foi 14 de junho de 2017. Então, tinha um prédio em Porto Alegre, que tinha mais ou menos umas 70 famílias que moravam lá há uns 2 anos. Essa ocupação era conhecida como Lanceiros Negros, e também foi alvo de uma operação policial de desocupação. Os policiais invadiram o prédio usando de violência, com bombas de efeito moral, né? Eles arrancaram o portão do prédio com uma corrente amarrada numa viatura e retiraram as pessoas. As pessoas que resistiram a sair foram presas. E 70 famílias tinham umas 200 pessoas, mais ou menos. E também não teve nenhum programa de habitação para essas pessoas. Elas só foram abrigadas num lugar que tinha uma estrutura semelhante de um ginásio de esportes. Então, assim, não tinha cozinha e não tinha chuveiro, só tinha banheiro com um vaso sanitário, um lavabo, né? Não tinha chuveiro. E muitas dessas famílias tinham crianças, tinham pessoas idosas, e elas também ficaram em situação de rua ou nessa situação de uma habitação sem condições.
de ser habitada. Professora, Oi, pode falar. eu sempre lembro dessa situação de São Paulo, porque eu me lembro que na época a minha professora de sociologia da escola trouxe esse caso para a gente e ela também nos contou de um caso que tinha acontecido uns 3 anos atrás, antes disso. Uhum, Eu não sei se a senhora já estava em Cuiabá, mas ali onde fica o Morro da Luz, onde tem várias casinhas abandonadas, aham, os moradores de rua, eles ficam ali, né? Eles dormem ali. E também teve uma ação da polícia para desocupar aquele lugar por conta da Copa do Mundo, então, porque eles queriam deixar a cidade mais bonita, bonita. digamos assim. Exatamente. Uhum. Isso, tipo assim, também me lembra as discussões que a gente tem sobre mercado imobiliário e como eles abandonam casas, prédios, onde não tem ninguém morando, onde não vai morar ninguém, tipo, para valorizar durante o tempo e depois, Uhum. tipo, anos e anos eles puderem vender. E enquanto isso, tipo, as pessoas elas encontram nesses lugares algum lugar para morar, aí vai a polícia lá, simplesmente expulsa eles, às vezes leva para uma instituição onde a instituição não cobre toda a necessidade que essas pessoas têm. E na maioria das vezes elas passam tipo 7 dias na instituição e já estão de volta nas ruas, só que dessa vez sem Sim, ter um teto para se abrigar. E, exatamente. e o João Dória, ele me lembra, eu acho que ele é idêntico a esses higienistas do século XX, porque uma das ações dele nessa mesma época foi tipo limpar as paredes de São Paulo de todo o grafite e das pichações também. Praticamente queria transformar São Paulo numa nova Nova York. Bem lembrada essa da limpeza dos grafites. Eu nem tinha lembrado disso, mas aconteceu mesmo. Essa questão do mercado imobiliário, ela vai aparecer no texto também. É uma observação muito pertinente, ela vai aparecer aqui também, porque até mesmo lá no século XX, no início da República, já havia um interesse imobiliário nesse sentido. As 4 situações que eu contei, elas têm várias coisas em comum. A primeira, ela estava numa organização social e política um pouco diferente, porque era o início da República, ainda era uma transição entre a monarquia e república, né? Mas os outros 3 episódios, já nos anos de 2010 para cá, né? 2012, 2017, que aconteceram os outros dois, eles já estavam dentro da organização democrática. Ele já havia uma Constituição Federal, que é essa Constituição que define que todo mundo tem direito à moradia. E aí, esses 3 episódios, eles têm, aliás, os 4, né, têm características semelhantes. Todos eles têm a ver com a ocupação de espaços urbanos por pessoas pobres e também ele usa um termo aqui, espólios da escravidão, então pessoas que são herdeiras da escravidão, descendentes de pessoas que foram escravizadas, né? Então, pessoas negras. Os 4 episódios também são marcados pelo uso de violência policial, de força policial extrema, né? No caso de Porto Alegre, né? Foram 150 soldados lá para atirar 200 pessoas que moravam lá, né? Era praticamente uma operação de guerra. Um soldado quase para cada pessoa, para cada civil que estava lá. Então, é realmente desproporcional. E também eles são marcados por uma justificativa higienista, que legitima essa desocupação. Então, o argumento que é utilizado, geralmente, quer dizer, nos 4 episódios, mas se a gente for analisar outras situações como essa, a gente vai ver que a maioria delas é parecida também, mas que a desculpa é a proliferação de doenças e da criminalidade. Então, a justificativa para tirar essas pessoas, por exemplo, lá da Cracolândia, é porque o tráfico de drogas estava muito alto, porque a violência estava muito alta, né? E quando a gente sabe que não é aí que mora o problema do tráfico de drogas, né? Não vou nem entrar nessa discussão, porque hoje eu não tenho dados para apresentar sobre, mas ali o problema é outro, né? Então,
O texto vai trazer esses episódios analisando como que lá, no início da República, a situação pode ser comparada com a nossa vida mais atual. E ela faz uma observação importante, que eu também quero chamar a atenção de vocês, que eu vou ler a frase como ela está escrita e depois eu explico. Ela diz: as condições que tornam o pensamento possível não são autogeradas, mas são estabelecidas bem antes do engajamento dos sujeitos em atos de introspecção, na medida em que já estão envolvidos no mundo bem antes da suposta separação teórica que caracteriza a filosofia da consciência. O que ela está dizendo com isso? Antes mesmo de eu dizer, de eu teorizar, de eu formular um raciocínio que diga eu não quero pobres no centro da cidade, antes disso, antes que eu possa formular uma frase como essa, que muita gente não vai falar isso. O João Dória jamais vai falar essas palavras, né? Mas antes que a gente diga isso, as nossas ações muitas vezes já estão pautadas nessas ideias. Elas são ideias que existem e que às vezes a gente nem formulou elas enquanto um raciocínio, enquanto uma formulação teórica mesmo, mas elas já estão envolvidas nas nossas ações. Que foi o que aconteceu aqui nesses episódios que ela está contando. Ela começa fazendo uma análise a respeito do cortiço cabeça de porco, que é o do século XX, no Rio de Janeiro, porque o que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquele momento? O trabalho escravo tinha sido substituído por um trabalho assalariado, então as mesmas pessoas que eram escravizadas estavam trabalhando lá, realizando as mesmas atividades, só que aí com um pagamento estabelecido, e a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento, ela estava mudando algumas características de uma cidade colonial para uma cidade mais industrial, uma cidade maior, que recebia muitas pessoas, que tinha uma expansão da economia. Então, era uma cidade que estava crescendo, né? E, nesse momento, tinha mais ou menos 500 mil pessoas, 522 mil pessoas morando no Rio de Janeiro naquele momento. E aí, para poder dar conta desse número grande de pessoas que morava lá, foi necessária a modernização dos serviços, do sistema de abastecimento de água, de esgoto, de transporte, de iluminação pública, de pavimentação das vias, tudo isso estava em expansão e estava sendo modernizado. Tinha tecnologia envolvida na melhora desses serviços. Então, acontece que essas pessoas que eram escravizadas, que nesse momento já eram assalariadas, elas tinham uma função, um serviço braçal, que estava relacionado ao saneamento básico, que foi substituída, essa função deles foi substituída pelo saneamento básico, que era o seguinte: essas pessoas eram responsáveis por carregar baldes de água para abastecer as casas, né, das pessoas das classes mais altas, e também eles eram responsáveis por retirar os dejetos que eram eliminados. Então, eles carregavam mesmo balde de cocô de dentro da casa das pessoas para eliminar esses dejetos. Então, a partir do momento que teve água encanada e esgoto, não tinha mais necessidade dessas pessoas realizarem esse serviço. Elas eram dispensáveis, então, nesse momento. Foram substituídas por essa modernização.
E aí, até então, até elas serem substituídas, não tinha nenhum discurso, nenhuma suspeita, nenhum medo de que elas fossem perigosas para a saúde de alguém, de que elas pudessem transmitir, proliferar doenças. Não tinha. Não tinha. Tem uma citação do Foucault que ela traz na página 601, não sei se vocês estão acompanhando no texto, que ele diz o seguinte: na medida em que fazia parte da paisagem urbana, como os esgotos e a canalização, os pobres não poderiam ser postos em questão, não podiam ser vistos como um perigo. No nível em que se colocavam, eles eram bastante úteis. Então, até que eles fossem substituídos pelo esgoto e pelo encanamento, ninguém preocupava. Ninguém se preocupava com a presença deles ali, porque eles eram úteis e eles eram invisíveis, né? Depois que isso, depois que foi colocada, que essa modernização começou a aparecer, aí eles se tornaram fonte de perigo médico. A Letícia diz, tem uma novela chamada Lado a Lado, que mostra muito bem essa época. Mostra a polícia agredindo os capoeiristas, a retirada das pessoas dos cortiços e a criação das favelas. Exatamente, é sobre isso o texto. É esse cenário que o texto discute. E aí, ao lado de outras pessoas que também estavam marginalizadas, então esses escravos libertos, os imigrantes, outras pessoas marginalizadas, começaram a ocupar algumas habitações coletivas insalubres, que são essas chamadas de cortiços, que tinham dois tipos de cortiços: as estalagens e as casas de cômodos. As estalagens, elas eram terrenos não muito grandes, mas que tinham muitas pessoas morando juntas. Muitas casinhas juntas, com um número grande de pessoas em um espaço pequeno. E as casas de cômodo eram casas compartilhadas, com quartos separados, mas que o saneamento básico, aliás, o saneamento era muito precário e, por exemplo, não tinha instalação de banheiro para todo mundo, as que tinham não eram adequadas, mesmo nas casinhas, nas estalagens, também não tinha banheiro para todo mundo, muitas vezes era um banheiro comunitário, as condições de iluminação, de ventilação eram precárias também. O espaço, como eu já falei, era pequeno para o número de pessoas que habitavam o lugar, e tinha um número muito grande de pessoas que moravam nesses cortiços. Aproximadamente 46 mil pessoas. Então, de 520 mil, quase 10% da população morava em cortiços. E aí, os cortiços, eles passaram a ser vistos como fonte de perigo, não só da proliferação de doenças, e que num lugar como esse, uma doença contagiosa poderia se transformar numa epidemia. Além disso, eles eram fonte de outros perigos. Então, falava os médicos higienistas, os engenheiros sanitaristas faziam denúncias em relação às condições de saúde, de higiene daquele local, e também era um local que era visto como um lugar de depravação, de promiscuidade, né? Um lugar onde acontecia, onde a moralidade era desrespeitada, vamos dizer assim. E eu tenho até, eu tô surpresa porque eu acabei de contar essa história, acabei de contar uma história para outra turma sobre uma amiga minha que teve uma fala que tem muito a ver
uma situação que a gente vai ver no texto. E agora eu vou contar uma história que também é sobre ela. Eu não tinha me dado conta que ela está envolvida nas duas histórias. Eu tenho algumas amigas desde a época da escola, né? E uma dessas amigas, ela não era de Cuiabá, e ela veio para Cuiabá só para estudar, para fazer o terceiro ano do ensino médio. E foi nessa época que a gente se conheceu. Como a família dela não era daqui, ela morava numa kitnet. E a kitnet, ela é uma herdeira, vamos dizer assim, do cortiço. Porque ela tem a instalação sanitária hoje mais adequada, né? A maioria das kitnets, pelo menos, tem. Só que ela ainda é vista dessa forma, como um lugar que reproduz um cortiço de alguma forma. A história que eu ia contar para vocês é que uma vez a gente foi, eu tinha uns 17 anos, sei lá, a gente foi para casa dessa minha amiga que morava numa kitnet e para dormir lá, né? As amigas vão fazer uma noite do pijama na casa dela. E teve a mãe de uma dessas minhas amigas que não deixou ela ir, porque a indignação dela não era relacionada à pobreza ou tamanho do espaço, não era isso. Era uma indignação relacionada à promiscuidade, à depravação. Ela falou assim: eu não quero você em kitnet. O que esse povo faz em kitnet? Como que é como se fosse acontecer alguma coisa muito, sei lá, suja, pecaminosa naquele espaço, porque era uma kitnet. Então, eu acho que essa ideia do cortiço, ela se reproduz hoje ainda nesse tipo de moradia que não é a mais convencional, né? Letícia está dizendo, o livro Cortiço, do Aloysio Azevedo, fala sobre promiscuidade. Para quem gosta de literatura humanista, eu indico. Esse livro conta também muito sobre isso, porque esse livro é um livro que a gente geralmente lê na época da escola, em algum momento, né, no ensino médio, os professores de literatura indicam, e é justamente sobre isso também, sobre essa realidade mais relacionada à promiscuidade. E aí, o Foucault chama, com as denúncias dos médicos higienistas e dos engenheiros sanitaristas, rapidamente essa ideia de que o cortiço é um lugar que traz problemas, um lugar perigoso, ela começa a se espalhar, e com isso surge a medicina urbana, que ela tinha 3 objetivos principais, que era analisar e mapear os lugares que tinham acúmulo de tudo que pudesse causar doença. O segundo objetivo era controlar a circulação de ar e de água e da iluminação, né, dos lugares, e com isso evitar a contaminação e organizar os elementos necessários para a vida comum, como as fontes e os esgotos. Então, essa medicina urbana tinha essa ideia. E com a medicina urbana surge o conceito, uma noção de salubridade. A gente não costuma falar muito de salubridade, a gente fala mais de insalubridade, né? O que é um ambiente insalubre? Ele não é a mesma coisa que saúde, salubridade não é a mesma coisa que saúde, mas ele tem a ver com as condições para que a gente tenha ou não saúde. Então, um espaço insalubre é um lugar que favorece o adoecimento, né? Vamos dizer assim. Então, que lugares são ditos como insalubres? Lugares que não tem ventilação de ar, não tem iluminação natural, não tem entrada de iluminação natural, lugares úmidos, por exemplo, que tem relação com proliferação de doenças respiratórias, enfim, e lugares sujos, né, com sujeira de diversos tipos, sem rede de esgoto, são considerados esses lugares que favorecem o adoecimento, pensando em coisas muito básicas, né, porque o adoecimento ele pode acontecer de diversas formas, isso é outra pauta, né.
Só que com essa medicina urbana, surgiu uma ideologia da higiene. Então, não era só uma política ou só um costume, algo do tipo. Era uma coisa que as pessoas realmente defendiam, a ideologia da higiene. E com ela, teve uma equiparação, passou-se a entender como iguais, como semelhantes, os conceitos de classes pobres e classes perigosas. Então, a pessoa que era de uma classe pobre, ela era já vista como perigosa. As classes pobres são as classes perigosas, isso é sinônimo. Então, isso que aconteceu com os conceitos. E aí, nesse sentido, houve uma repressão dos vícios, e uma coisa que era considerada um vício era a ociosidade, ou seja, uma pessoa que é desocupada, que não trabalha, era uma pessoa ociosa. E a ociosidade era considerado um vício que devia ser combatido. Porque o bom cidadão era aquele cidadão que era visto... aliás, quem era visto como um bom cidadão era o cidadão que tinha gosto pelo trabalho, pela poupança, né, por guardar o dinheiro, e daí usufruir do que isso podia proporcionar. Então, a pessoa que não acumula ou que não trabalha, que vive na pobreza, imediatamente ela é suspeita. Ela era considerada suspeita. Ela traz uma outra definição, uma outra citação, que está na página 603, que diz o seguinte: os pobres carregam vícios, os vícios produzem os malfeitores. Os malfeitores são perigosos à sociedade. E juntando esses dois extremos da cadeia de pensamento, então apareceu a noção de que os pobres são, por definição, perigosos. Se não é suspeita, é discriminada. A discriminação aparecia justamente dessa forma, Eliane. A discriminação era justamente colocar essa pessoa como suspeita pelo simples fato dela ser pobre, né? Nossa, eu pensei em tantas referências enquanto eu estava falando isso. Eu já dei essa aula, essa quarta vez que eu estou dando essa aula, e cada vez que eu dou ela, eu penso em coisas diferentes. Eu pensei que hoje ainda, uma pessoa, por exemplo, que opta por ter um estilo de vida que não é de acúmulo de riqueza, ela é vista como uma pessoa, no mínimo, esquisita. Vocês concordam? Ela é vista como uma pessoa... hoje, ainda tem uma ideia um pouco mais romantizada disso, que é, sei lá, uma pessoa mais good vibes, assim, e daí se coloca numa posição um pouco mais bonita, né? Mais minimalismo, isso, menos é mais. Tem aquela menina, aquela atriz da Globo, como é que é o nome dela? Que o apartamento dela ela é famosa porque o apartamento dela tem vários defeitos que ela não conserta, porque ela considera que fazem parte da vivência dentro do apartamento. Mas como ela é rica, ela é atriz, ela é branca, e isso é visto como um estilo de vida, uma coisa bonita, né? Olha, que admirável. Mas o pobre não, o pobre precisa, a pessoa que está dentro desse estigma de alguma forma, ela precisa ter esse ideal de trabalhar para acumular riqueza, para melhorar de vida. Por quê? Porque quando uma pessoa, já que os pobres, eles são alvo de suspeita por serem pobres, então, uma pessoa que trabalha, ela ofereceria menos risco para as classes mais altas. Uma pessoa que tem uma visão de crescimento. E o outro exemplo que eu ia falar, que é da mesma amiga, que a mãe trouxe esse discurso de a kitnet como um lugar imoral, de depravação, a minha amiga, a filha da pessoa que falou isso, ela falou o seguinte: na semana passada, a gente está de quarentena, não tem muito o que fazer, né? Então, todo mundo estava assistindo o BBB, né? Ou a maioria das pessoas.
E aí a gente estava conversando e sobre quem você estava torcendo para que ganhasse na final. E aí ela falou assim que ela não torcia para o Babu porque ele disse, ela falou que ela parou de torcer para ele quando ele disse o que ele ia fazer com o prêmio. Aí eu perguntei, mas o que ele falou que ele ia fazer com o prêmio se ele ganhasse? Aí ela falou assim, ele disse que ele ia gastar tudo, que ele ia viajar, que ele não ia ficar guardando o dinheiro, que ele ia investir nas coisas que ele acha que são importantes, que é gastar o dinheiro viajando, aproveitando a vida com a família dele. Tudo bem, vou seguir o texto e depois a gente volta nesse exemplo. Então, por conta dessa suspeita generalizada de quem era pobre, teve um conjunto de práticas adotadas para resolver esse problema, que foi mais ou menos o que eu tinha dito agora há pouco. Então, tinha o controle da saúde das pessoas e do corpo dessas classes pobres, para torná-las mais aptas ao trabalho, para que essas pessoas fossem mais aptas ao trabalho. Só que não para por aí. Era para tornar mais aptas para o trabalho, para que elas não oferecessem risco para as classes mais ricas. Então, da forma como eu falei antes, quando eu li a citação, aquele que não tem o desejo de acumular riqueza, de poupar, de produzir mais riqueza, ele já é visto como suspeito. Então, quando eu trago esse exemplo da minha amiga, que fez esse comentário sobre o destino que o Babu daria para o prêmio, eu acho que esse comentário dela, talvez a raiz desse comentário seja essa ideia de que uma pessoa não pode não acumular dinheiro, uma pessoa não pode não ter como meta o enriquecimento, né? Eu não sei se ele está certo, se ele está errado, eu não sei o que eu faria se o dinheiro fosse meu. Eu estou falando só do julgamento que ela fez a respeito disso, do julgamento que ela fez a respeito da decisão dele. Como que então o pobre não tem direito a usufruir do dinheiro? Ele tem direito a acumular riqueza para se tornar rico, enquanto o pobre ele não é ninguém, ele ele não merece o prêmio porque ele não vai usar da forma como ela acha adequada, que foi isso que ela disse, ela acha que ele não merece porque ele ia gastar tudo. Então, acho que essa ideia tem uma raizinha aqui. Eu E tenho uma aí, observação. Fala. Então, eu também estava assistindo o BBB. E nesse mesmo diálogo, por exemplo, a outra participante, a Thelma, ela disse que ela ia comprar uma casa com o dinheiro. E aí, tipo, a maioria das pessoas se identificou com esse sonho, porque eu acho que é um sonho, tipo, do brasileiro, e num geral, pelo menos que não tenha uma casa própria, de ter casa. Então, e também eu acho que não é só uma visão que a classe mais rica tem para a classe mais pobre, de que o mais pobre tem que acumular, mas também é uma visão de que de todos os pobres em geral, de que a gente precisa acumular, porque infelizmente a gente não tem uma visão de futuro. Os meus pais, por exemplo, a primeira coisa que eles fizeram quando eles começaram a ascender socialmente foi ir em busca de uma casa própria, para ter tipo um futuro, uma garantia, porque como a gente vive tipo num país que não preza pela previdência, em dar um futuro mais estável para as pessoas, eu acho que todo mundo, infelizmente, tem essa necessidade de precisar acumular por uma incerteza do futuro. Tipo, a gente não sabe o que vai ser amanhã ou depois. Como que eu vou poder sustentar os meus filhos, por exemplo? Por exemplo, o Babu, que tinha 3 filhos. Como que eu vou sustentar meus filhos daqui a pouco, entendeu? Sim, pode ter a ver com isso mesmo. E com isso também, né? Eu acho que a ideia da casa é uma ideia comum mesmo. Assim, todos os brasileiros têm quem não tem uma casa própria, que é a maior conquista que você pode ter na sua vida, né? Tá lutando por isso. Então, realmente é uma coisa muito forte na nossa cultura, ter uma casa própria, né? E aí, o Foucault, citado aqui pelos autores,
ele traz que, assim, não essa necessidade de gerir a vida da população, essa ideia de prover saúde para as pessoas, para que elas possam trabalhar, para que elas possam não praticar delitos, né? Pode ter um caráter humanitário aí, que você pode compreender de uma forma como um caráter humanitário, mas ele traz que essa é uma compreensão ingênua da situação, porque existe uma violência, um aspecto violento nesse controle. Aqui, o motivo não é controlar as condições sanitárias para melhorar a saúde das pessoas, em função de elas aproveitarem um bem-estar, uma vida mais saudável. Não é esse o objetivo. O objetivo, ele vem pautado numa ideia preconceituosa, numa ideia de que se essas pessoas não trabalharem, elas vão ser perigosas, elas vão cometer crimes, elas vão roubar, elas vão assaltar as pessoas, vão matar, vão fazer sequestro, tráfico de drogas, elas vão ser criminosas se elas não trabalharem. E essa ideia é preconceituosa, porque ela pressupõe que o pobre é criminoso, independente de qualquer coisa. E, além disso, a citação diz o seguinte, que a violência reside justamente na exigência contínua e crescente da morte em massa do outro, enquanto um instrumento privilegiado para a garantia dos melhores meios de sobrevivência de uma determinada população. Então, enquanto tem um que está morrendo, ele, enquanto morre, garante melhores meios de sobrevivência para outra classe, que está acima. Então, no exemplo que ele traz do início lá da República, não só nesse exemplo, mas essa ideia da morte, ela não está relacionada só a uma morte literal. Ela até fala de uma forma mais explícita sobre isso, mas a gente não pode confundir só com essa morte literal. Ela fala que o racismo, por exemplo, seria, então, uma condição de possibilidade para exercer o direito de matar as pessoas. O racismo é essa ideia carregada de preconceito. Pode falar. Tem um vídeo do Meteoro Brasil em que eles falam sobre o Bacurau, e eles fazem uma associação entre Bacurau e as comunidades do Rio de Janeiro. Eles falaram que se trocasse os gringos pelo Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, e trocassem os drones pelos helicópteros da Polícia Militar, dava basicamente a mesma coisa. Porque, sim, como a senhora citou a política antidrogas mais cedo, a política antidrogas brasileira, ela é muito racista, e ela é pautada em extermínio e genocídio das classes mais pobres. Então, também é uma forma de, entre aspas, garantir o bem-estar das classes superiores, matando as classes mais pobres. E é totalmente baseado em preconceito, sendo que é só você olhar para a abordagem que o policial tem entre um branco e um negro, um pobre e um rico. Então, eu acho que também entra nessa ideia de genocídio. Sim. E tem essa morte mais direta, mas, por outro lado, tem uma morte simbólica, uma morte política, que é uma coisa relacionada à expulsão, à rejeição dessa pessoa da cidadania, né, que são essas pessoas que estão invisíveis diante da participação política, da participação social como um todo. E, além disso, o que é mais forte é a exposição dessas pessoas ao risco de morte. Porque aí não é o direito de matar, literalmente, como eu falei, não é eu matar uma pessoa, mas é para eu manter a minha vida, para eu manter o meu status, a minha qualidade de vida, a minha condição, eu acho aceitável e eu mantenho pessoas numa situação de risco de vida para elas, porque é assim que mantém a minha condição. Então, aceitar isso é uma condição de possibilidade para o direito de matar uma pessoa, já que ela está correndo risco de morrer. A Eliane disse, acho que tem muito a ver com estilo também.
o que a pessoa veste, como anda, se porta, por exemplo, nessa abordagem. Esse argumento que você trouxe, do estilo da pessoa de se vestir, de como ela anda e tudo mais, ela está bem relacionada com o nosso texto da semana passada, porque a higiene lá, ela se expressava numa aparência padrão, na aparência padrão que as crianças aprendiam a ter em casa, aliás, na escola, e reproduzir em casa. E aí, todo mundo que não estava dentro dessa aparência padrão então, desviante, anormal, de alguma forma, e isso se expressa no coletivo dessa forma. Então, quem não tem essa aparência padrão é lido como pobre, que é lido como bandido, né? Então, a ideia tá uma encadeada na outra. Principalmente se a pessoa for negra. A Francisca está dizendo. A Letícia disse, no mundo capitalista, quem não produz não existe. Se você não compra, logo você não tem poder, você não é importante, é descartável. E se você não compra, também você é pobre, e o pobre é perigoso, né? Gente, essas ideias, elas estão ancoradas num exemplo lá do século XX, do início do século XX, mas a gente pode ver isso na nossa atualidade, como nos outros exemplos que ela vai trazer. Mas agora, na situação de pandemia que a gente está vivendo, a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica. Ela estava trabalhando na casa dos patrões dela, que tinham acabado de chegar de viagem. Eu falei na outra aula que eu não sabia de qual país eles estavam vindo, mas alguém me informou que era da Itália. Eles tinham acabado de chegar de viagem e eles estavam com o coronavírus. E essa trabalhadora não foi dispensada do trabalho dela, porque para manter o conforto dos patrões, eles precisavam de alguém lá servindo, cozinhando, limpando, atendendo a necessidade deles. Essa pessoa se contaminou, essa pessoa morreu, os patrões dela que foram contaminados primeiro não morreram, quem morreu foi a trabalhadora, né? E a gente legitima o direito de colocar as pessoas, o direito, né, de colocar pessoas de classes mais baixas numa situação de risco de vida, com a justificativa de manter o conforto de quem está na classe mais alta. A Vaneide disse, o filme O Poço retrata muito a separação entre ricos e pobres, os que querem ascender e os que concordam. Eu vi essa reportagem. Eu vi esse filme também. A Letícia disse, O Poço, O Parasita, O Expresso da Manhã. O Expresso da Manhã eu não assisti, mas o Parasita eu assisti e eu recomendo muito que vocês assistam, porque tem tudo a ver com isso também. E era esse filme que eu ia recomendar na outra aula e acabei esquecendo. Então, deixa eu ver onde é que eu parei no texto. O Expresso da Manhã é do mesmo diretor do Parasita? Legal, eu vou procurar. Professora, então, pode falar. Então, isso me lembrou de algumas coisas que eu estive vendo na última semana, principalmente quando estava conversando sobre feminismo com algumas companheiras que fazem parte do feminismo negro, que no caso elas estavam me explicando algumas coisas sobre feminismo liberal, feminismo branco, e uma coisa que eu parei para pensar, e que eu não lembro exatamente quem me disse, mas ficou gravado, é que, tipo, toda vez que eu me aproprio do meu privilégio, que eu uso ele, eu estou ajudando a massacrar quem está sendo desprivilegiado. Exatamente. Então, não é só, eu acho que não é só, tipo, quem é rico, quem é milionário, que tem essa atitude que a senhora estava explicando. Eu acho que toda vez que a gente tem um privilégio sobre outra pessoa e a gente utiliza desse privilégio, a gente não repensa e a gente não faz o possível para que ele acabe, eu acho que a gente também está legitimando isso. Exato. Eu ia comentar que, assim, talvez essa realidade de ser colocada em risco para manter a qualidade de vida de outro grupo, né, de outra classe, talvez ela não seja uma realidade tão próxima nossa aqui, porque a maioria das pessoas, de vocês e eu também, claro, eu estou fazendo uma suposição com base na aparência de vocês, eu não sei qual é a realidade de vida de ninguém,
mas a gente não está nem usufruindo totalmente lá no topo dessas classes e vendo e exercendo isso de uma forma tão explícita, e a gente também não está numa classe tão baixa, sendo colocado em risco para manter outras pessoas. Então, a gente está no meio disso. Mas, como a Letícia trouxe, a gente está no meio disso, e da mesma forma que, em alguns momentos, a nossa dignidade é retirada, a nossa vida política, nossa vida simbólica e a nossa vida literal é colocada em risco para manutenção, a gente também faz isso com outros que estão em classes mais baixas do que a gente, né? E se a gente for pensar de uma forma mais ampla, não só de classe em relação a questões financeiras, né? Mas em privilégios de uma forma geral. O fato de eu ser uma pessoa branca me oferece alguns privilégios. E para que eu tenha esses privilégios, outra pessoa que não é branca está sendo desprivilegiada, está sendo oprimida de alguma forma. Um homem, por exemplo, para se manter numa situação de privilégio, necessariamente uma mulher tem que estar, não individual isso, tá, gente? Estou falando um homem, mas assim, o coletivo de homens e o coletivo de mulheres, o coletivo de pessoas brancas, o coletivo de pessoas negras, tá também mantendo essa lógica de alguma forma. Então, essa morte, como eu estava falando, também a ver com expor a pessoa ao risco de morte, a morte de fato, ou uma morte política no sentido de rejeição, de expulsão, de pessoas que são invisíveis mesmo, diante dos direitos, diante da cidadania, né? E isso se normaliza, já não causa mais espanto para a gente. E aí, junto com isso, com essa noção de potencialidade criminosa do pobre, os hábitos da comunidade pobre, das classes pobres, da população pobre, eram considerados nocivos à sociedade. As habitações coletivas passaram a ser consideradas focos de epidemia, terreno fértil para a proliferação desses vícios, então, da ociosidade, por exemplo, e que podia contaminar a sociedade como um todo, se isso não fosse combatido. E aí, acho que eu falei isso também, o saneamento não era só uma estratégia de saúde, ele passou a ser um ideal, uma coisa que era defendida mesmo como um ideal, não só como uma prática. E aí, então, tinha o Estado atuando no sentido de restringir a construção de novos cortiços, de novas habitações coletivas, o Estado não autorizava mais. Os que já existiam eram fechados, eram destruídos, ou e aí os empresários do ramo imobiliário, e aí que a gente chega na questão que é semelhante ao que aconteceu em São Paulo. Os empresários do setor imobiliário, eles estavam tentando colocar um novo padrão de habitação na cidade, um padrão mais parecido com o parisiense, um padrão europeu, né? Então, eles se apropriaram desse discurso de higiene para que eles também se beneficiassem enquanto empresa, né? Sobre as construções. Então, a prefeitura, ela não autorizava a construção de novos cortiços. Os cortiços as construções que já estavam em andamento, elas passavam por fiscalização e era exigido que elas se enquadrassem em determinadas regras. Então, ia lá o setor da fiscalização sanitária e dizia, olha, vocês têm que construir tantos banheiros para poder ser autorizada a construção, a continuidade da construção dessa obra. E aí, quando o dono dessa obra, sendo ele um dono de cortiço, né, que também não era bem quisto, ele ia buscar essa autorização na prefeitura para mudar o tipo da construção, ela não era autorizada pelo outro setor da prefeitura, pelo setor de construção.
Então, não, essa construção não era autorizada. Vocês sabem que até hoje funciona assim. Se eu quiser construir qualquer coisa, colocar uma telha na frente da porta da minha sala, tem que ter autorização da prefeitura para fazer a minha obra, senão é uma obra irregular. Então, as obras não eram autorizadas e os cortiços que existiam eram destruídos e extintos. Os empresários do setor imobiliário, eles passaram a se apropriar desse discurso, como eu falei, e a receber incentivos do Estado para poder construir as casas dentro desse padrão. As casas eram baratas, que eles iam construir, elas eram destinadas a pessoas, trabalhadores, operários, né? Só que isso passava pela desapropriação dos terrenos, então, da onde eram esses cortiços. As pessoas que ocupavam o cortiço, elas não iam ter dinheiro para poder morar nas habitações novas dentro do molde sanitário novo. E, então, ia mudar a característica do grupo de pessoas que frequentava a região. Ainda seriam pobres, não seriam trabalhadores, não seriam pessoas ociosas, desocupadas, depravadas, ex-escravos, enfim, toda a classe de marginalizados, como eram taxados. E aí os empresários recebiam esses incentivos, que são o direito de desapropriar a desapropriação dos terrenos onde seriam construídos, a isenção de taxa alfandegária para importar material de construção, isenção de alguns impostos também, por vários anos. Então, eles se apropriaram desse discurso e, rapidamente, ele foi disseminado como os perigos do cortiço. O que tem de perigoso no cortiço. E aí virou uma ideia comum na sociedade. A Vanette falou, o argumento de limpeza, higienização e demolição vinham atender diversos interesses, político, empresário, exatamente, diversos interesses, os interesses dos empresários, do Estado, que não queria aquelas pessoas ali, né, também por relações com os empresários, né, enfim, e trazendo tudo isso, gente, eu não estou dizendo que a habitação não deveria seguir um padrão. É super importante mesmo, para a não proliferação de doenças, que as habitações, que as casas, que qualquer tipo de moradia tenha condições mínimas sanitárias. As pessoas precisam ter um banheiro, as pessoas precisam ter onde lavar a mão, onde tomar banho, onde precisa ter um esgoto encanado para levar embora o que é dejeto. Então, assim, é necessário, esse discurso é real. Só que ele não pode ser usado como desculpa para retirar as pessoas de um lugar e deixar elas numa condição insalubre da mesma forma. Porque foi isso que aconteceu, só existiu a desculpa. Não resolveu o problema. Essas pessoas, elas continuaram sob condições precárias de estrutura e de saneamento e, consequentemente, de saúde, e elas continuariam sendo continuariam sendo um foco de proliferação de doença por causa da falta de condição, e elas ficaram desabrigadas. Então, assim, o ponto não era a preocupação com as pessoas, o ponto não era a saúde dessas pessoas, ex-escravos, dos marginalizados de uma maneira geral. E a prova de que a parceria entre o Estado e as empresas imobiliárias era real é que no Cabeça de Porco, quando foi demolido o cortiço, tinha funcionários de uma empresa imobiliária participando da ação. Então, eram os policiais, um grupo de bombeiros e os empresários do setor imobiliário cederam alguns trabalhadores da empresa deles para os operários, né, para ir lá demolir o cortiço. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante é que,
alguns dias antes da destruição desse cortiço, as pessoas foram avisadas que elas não poderiam mais ficar lá, e o prefeito autorizou que eles retirassem pedaços de madeira da habitação, que eles tirassem os materiais que eles conseguissem de lá para fazer futuras construções. Mas onde seriam essas futuras construções? Uma construção que vai ser feita com um pedaço de madeira pego, recolhido, de uma outra construção anterior, essa construção vai seguir padrões sanitários? Essa construção vai ser uma construção segura? Uma construção que tem condições mínimas de higiene? Não vai, porque não tem nem estrutura. Então, a prefeitura sabia qual era a condição em que estava colocando os moradores, né? Essa autorização de pegar as madeiras só legitima a ideia de que eles sabiam. Então, se substituiu os moradores, como eu falei, e o que aconteceu? Logo em seguida da destruição do Cabeça de Porco, as pessoas que pegaram o material das casas precárias de lá, esse material de construção que eles conseguiram pegar, eles começaram a construir casebres num morro que tinha atrás do cortiço, que também começou a receber outras pessoas de outros lugares, uns soldados egressos de Canudos, e daí, nesse lugar, se deu origem a um lugar que era chamado Morro da Favela. E aí, hoje, chama a Favela da Providência, esse lugar. Então, foi mesmo, assim, os dados indicam, mostram, né, que foi mesmo aí que começaram as favelas no Rio de Janeiro. Gente, eu vou pedir licença para vocês 1 minuto, só para eu desligar meu ar-condicionado, tá? Peraí. Tô ficando sem voz já, e eu acho que é por causa do ar. Enfim, então foi daí que iniciaram-se as favelas. E essa ação do Cabeça de Porco foi só uma das ações que aconteceram nessa época. Aconteceram muitas outras. Então, e se formaram muitas outras favelas também. Aí ela traz uma fala icônica, assim, sobre essa transformação. Nem bem se anunciava o fim da Era dos Cortiços e a cidade do Rio de Janeiro já entra no século das favelas. Já transformou de uma coisa para outra, né? Deixa eu ver onde estamos. Na situação do Lanceiros Negros, agora ela vou começar a apresentar as situações mais contemporâneas, né? Que aí vocês vão poder fazer relações com o que aconteceu antes. A desocupação desses 3 episódios, né, que aconteceram nesses 3 episódios, elas têm características semelhantes entre si e com a desocupação do Cabeça de Porco. A primeira, que é a do Pinheirinho. Deixa eu ver se é do Pinheirinho mesmo. A primeira que ela relata, que é a da comunidade do Pinheirinho, que é na São José dos Campos, foi uma desocupação violenta, né, que deixou mais ou menos 6 mil pessoas em praças, ruas, abrigos ou igrejas. Então, se tinha 9 mil, acho que 3 mil pessoas conseguiram abrigo de alguma forma, né? Então, nem metade das pessoas conseguiram, e o caminho, o acesso dos moradores foi bloqueado, e impedindo que eles saíssem de casa. Foi um cerco mesmo, né, das pessoas. E aí, eles usaram helicópteros, veículos blindados, armas de fogo, bomba de gás de efeito moral, e um contingente de 1.800 soldados. Era realmente uma operação de guerra, né, nessa situação, do Pinheirinho. Inclusive, ela recomenda, no rodapé dessa página 609, eu vou colar aí no chat para vocês o que está escrito no rodapé,
ela recomenda um documentário que tem no YouTube. Eu não assisti ele ainda, mas é um documentário sobre essa desocupação. Eu só comecei a ver, e realmente as cenas são assustadoras. As cenas que passam lá foram filmadas pelas próprias pessoas que estavam sendo agredidas, né? Então, é uma cena realmente de cenário de guerra. É assustador. Então, se vocês quiserem assistir, a recomendação não é nem minha, dos autores do artigo. Então, o que aqui nessa situação não tinha nenhum programa habitacional para essas famílias, e eles moraram quase 8 anos nesse lugar. Eu não sei nem se não cabia alegar um uso capião da situação, não sei o que a legislação diria sobre isso. Só que tem um agravante na situação do Pinheirinho, que é o seguinte: esses moradores, eles eram moradores sem teto. O movimento de trabalhadores sem teto é um movimento social muito forte. E eles sempre estavam em assembleias, em passeatas, em redes de movimentos sociais, em ONGs. Eles tinham parcerias com promotores e defensores públicos. É, tinha muitas batalhas judiciais acontecendo em relação a essa população. Eles tinham alianças partidárias com diferentes esferas governamentais. Então, assim, esse Professora, é um movimento social bem articulado. Pode falar. desculpa. Agora que a senhora falou que eles tinham ajuda de algumas pessoas da justiça, eu fiquei em dúvida se tem na legislação alguma lei, algo que defenda a habitação dessas pessoas pelo tempo que elas ficaram lá. Então, foi isso que eu falei do uso capião. Eu não sei exatamente o que dizem os termos da lei sobre isso. Posso até dar uma pesquisada para a gente falar na próxima aula, porque eu não vou concluir o texto hoje de qualquer forma, né? Acho que eu vou dar uma procurada para a gente ver. Mas eu achava que sim, né? Eu tenho que dar uma olhada no que a legislação diz realmente. Porque depois de um tempo que você utiliza um espaço, né, você passa a ter direito sobre ele. É isso que eu entendia a respeito. Eu não sei se tem alguma invalidação disso por conta da empresa estar em falência. Não sei, pode ser que seja isso. Mas eu vou dar uma procurada para a gente ver na próxima aula. Porque realmente eles estavam lá há 8 anos naquele lugar. É muito tempo, né? E eles tinham toda essa articulação política e social, e isso incomoda, né? Isso incomoda os governantes. Nenhum grupo, nenhum movimento social que é inexpressivo é atacado, né? Só são atacados os movimentos que têm alguma expressividade. E a função do movimento social é justamente brigar por direitos do grupo que aquele movimento representa, né? Então, nesse caso, eles estavam morando numa moradia irregular, eles não tinham outra habitação e eles representavam pessoas na mesma situação que eles, né? Então, aconteceu com eles uma situação semelhante ao que aconteceu lá nos cortiços cariocas. Eles ficaram sem abrigo, e a situação, ela fala assim, deslocados de suas casas por forças estatais que lhes deveriam proteger, assemelhavam-se à população em meio a guerras ou crises humanitárias, errando por uma cidade e moralidades alheias. Então, eles estavam realmente numa situação totalmente desumana o ataque que foi sofrido, que eles sofreram, né, ali. Já em São Paulo, na desocupação da Cracolândia, que teve início antes, né, no ano de 2012 já teve algumas ações. Lá não tinha serviço de água, de luz, de telefone, coleta de lixo, não tinha nada disso. E a polícia também executou uma ação que durou mais de 52 horas de combate com os moradores. E uma ONG que fazia um trabalho lá, uma ONG que chama Edley, há muitos anos, essa ONG já trabalhava lá, desde 98,
disse que essa ação inviabilizou o andamento das atividades que eles vinham desenvolvendo. Por quê? Aconteceu uma varredura, né, das pessoas, realmente foram retiradas de lá, e as autoridades tinham uma intenção de mostrar serviço para a população, de mostrar alguma atitude. Eles encaminharam até as Forças Armadas para o lugar. E eles atacaram as Forças Armadas, a polícia, né? Atacaram as pessoas que estavam muitas vezes até doentes, desprotegidas, né? Porque essas pessoas são usuários, são em sua maioria usuários de droga. E elas estão realmente numa situação assim desumana. Não dá para dizer que aquela pessoa tem nem autonomia mais, né? Porque a droga já chegou numa condição de ela abrir mão da humanidade dela para estar naquela situação. Não sei se vocês já viram como é a Cracolândia. Não sei se já tiveram a experiência de passar pelo lugar. É muito incômodo. É muito, assim, é deprimente a situação. É realmente um número muito grande de pessoas perambulando igual zumbi, igual uma cena de filme de zumbi mesmo. Assim, um monte de gente andando naquela situação, convivendo com a própria sujeira do lado e dos outros também. E, sabe, a única atividade que tem para aquela pessoa é o uso da droga. Então, eu não tenho como acreditar que uma pessoa que está nessa situação tão deplorável, ela está desumana a situação. Eu não tenho como acreditar que essa pessoa era um agressor, que essa pessoa estava oferecendo risco, por exemplo, para a polícia, que teve que usar bala de borracha, bomba de gás, cacetada, para retirar essas pessoas desse lugar. E aí, depois disso, foi justamente nessa situação que eu acho que a Letícia trouxe de exemplo. Depois disso, eles exibiram as imagens das ruas limpas e dos prédios higienizados, quando as pessoas foram retiradas. Só que elas foram só retiradas dali. Elas não foram realocadas num abrigo, num outro lugar. E aí aconteceu que eles se espalharam, né? E aí, essa ideia, um pesquisador que se chama Maurício Fiore, ele é coordenador científico de uma plataforma brasileira de drogas, de política de drogas, né? Ele é pesquisador e coordenador científico dessa plataforma. Ele traz que o aspecto higienista dessa medida, do Dória especificamente, ela está justamente no paradoxo, na contradição de que se o problema se você não vê o problema, ele não existe, né? Então, se essas pessoas não estavam ali no centro da cidade, era como se o problema não existisse mais, quando na verdade elas só se espalharam para outros lugares, no centro de São Paulo ainda, mas não estava mais ali na região da Luz, naquele momento, porque hoje elas já estão lá mesmo. O slogan, o lema dessa ação era Acelera SP. E aí tinha um argumento de que era necessário limpar aquela região para combater o tráfico de drogas e tinha um interesse imobiliário também. São Paulo, o centro de São Paulo, é uma das regiões mais caras do Brasil para se morar. Só que com a presença dessas pessoas indesejáveis, né, dessas pessoas que estão lá nessa situação desumana que eu estou contando, ninguém quer morar lá, né? Então desvaloriza o lugar. Nos anos 60, 70, aquela região era muito bem frequentada pela alta burguesia de São Paulo. Então existia um interesse imobiliário em revitalizar aquela região para que ela pudesse ser rentável também. Então, as empresas imobiliárias também tinham interesse nessa situação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Professora. Certo, pode falar. Então, isso me fez abrir os olhos um pouco mais sobre o porquê que a nossa política de combate ao uso de drogas é tão burra. Tipo, fora o Dória ser um sociopata, basicamente, tipo,
faz muito sentido eles não utilizarem uma política eficiente para eles terem pretexto para fazer esse tipo de coisa com essas pessoas. Mas, assim, a senhora acha que é mais uma forma de vocês realmente. Tem alguma forma dessas pessoas realmente se aproveitarem da pobreza alheia? Ou é simplesmente para não ter por perto? Tipo assim, eu não quero perto de mim. Até mesmo incentivo para as pessoas, infelizmente, continuarem morando em, tipo, comunidades que não têm acesso a saneamento, a nada. Tipo, essas pessoas, elas realmente estão lucrando com o que as outras estão passando, ou é simplesmente um pensamento elitista em que é indiferente a situação do Eu próximo? acho que essa ideia, ela une as duas coisas. Porque, assim, nesse caso aí de São Paulo, especificamente, tem sim uma ideia elitista, e eu falo com tranquilidade, porque eu sou de São Paulo, eu nasci lá, meu pai mora lá, eu vou para lá todo ano, eu fui para lá no final do ano, e eu passei lá por perto desse lugar específico, perto da Estação da Luz, e a situação continua sendo a mesma que eu contei para vocês, deprimente. É, então, tem uma ideia, só que quando você trata dessa maneira aqui, quando você trata com o pobre, o drogado, o criminoso, ele precisa ser retirado desse lugar, do centro da cidade, que é o lugar onde o cidadão de bem deveria frequentar. Ao mesmo tempo que você torna rentável e tem lucro com isso, porque vai ser um lugar que pode ser vendido, que pode ser alugado, enfim, que alguém vai lucrar diretamente com isso, ao mesmo tempo, você não precisa resolver o problema de fato jogando a culpa na pessoa, porque é como se essa pessoa que está em situação de rua, ela escolheu isso aí para ela, se ela não quisesse, ela não tinha usado droga. Não tem esse discurso? Se ela não quisesse, ela não teria nem experimentado. Ela não teria nem entrado nisso. Quando a questão é muito mais complexa do que isso. Então, você coloca a culpa na pessoa, ela não sai de lá porque ela não quer. Olha só, o Dória ofereceu internação involuntária e o Direitos Humanos vai lá brigar ainda, vai lá contestar a internação involuntária. Então, assim, eu acho que tudo se encaixa muito bem na manutenção das coisas como elas estão e como elas são. Eu acho que é um casamento harmonioso, assim. Do mesmo jeito que o pensamento elitista mantém o lucro, e o lucro mantém o pensamento elitista. É uma via de mão dupla. Eu vejo dessa forma. E o que eu falei agora da internação involuntária, só para finalizar, ela fala também que essa ideia, esse mesmo pesquisador, né, que falou da higienização, ele diz que essa ideia da internação involuntária, ela parte um conceito de saúde ultrapassado, um conceito de abuso, uso ou vício de drogas que já não é assim, ele é mantido, só que ele não é mantido por argumentos científicos ou argumentos médicos, né? A gente sabe que, por exemplo, esse tipo de ação de tirar as pessoas do uso e colocar, sei lá, numa comunidade terapêutica, à força, né, involuntariamente, não a longo prazo não funciona. A pessoa não vai usar enquanto ela não tiver acesso. A partir do momento que ela voltar que ela sair desse lugar, ela vai voltar a usar. E a gente tem dados científicos que mostram isso. O índice de incidência é altíssimo. E não convém aqui nessa aula, mas a gente pode explicar por princípios comportamentais o porquê que as pessoas reincidem, né, nesse caso da droga. Então, E o discurso é tão repetido que ele chega nas outras classes também. Então você não precisa ter um empresário branco rico falando isso. A gente ouve isso certinho. diariamente em todo mundo que a gente convive. Sim. Não, é a ideia que, por exemplo, o meu pai vai ter, que não é empresário, que não é rico, que sofreu discriminação lá lá, meu pai não é paulista, meu pai é nordestino, e ele foi morar em São Paulo, e ele sofreu preconceito por ser nordestino, que existe isso, o paulista é uma pessoa complicada de conviver, né? Mas ele sabe que ele tá, quer dizer, ele está num lugar desprivilegiado de alguma forma,
por conta da classe, por conta da origem dele, e ainda assim ele reproduz essa ideia. Então, volta no que ela disse lá no começo, você não precisa nem formular essa frase de uma forma... você não precisa formular esse pensamento em forma de frase para isso se tornar uma prática, para você aprovar essa prática e legitimar essa prática. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu vou encerrar por aqui, se vocês querem fazer mais algum comentário. Eu vou encerrar, então. Não, pode falar. Professora, só uma perguntinha. As notas do IA vai estar postada? Não, ainda não. Eu comecei a corrigir, eu corrigi só da turma 18/2 ainda, de Direitos Humanos. Aí eu vou corrigir o de vocês essa semana ainda, tá? Eu tô atrasada com isso mesmo, mas eu vou fazer o mais rápido que eu puder, tá? Ok, obrigada. Obrigada pela aula também. Imagina, obrigada a vocês pela presença. E já sabem, então, o link está disponível, só vir todo mundo que eu estarei aqui, tá bom? Muito obrigada.